Exatamente, Luísa. Parece que foi ontem a nossa primeira aula do semestre, há 4 meses atrás, talvez um pouquinho mais. E hoje, de modo efetivo, com conteúdo, é a última. Semana passada apresentamos aí o nosso último trabalho, valendo 2 pontos. E no dia 25, sem ser na próxima semana, na outra, é nossa P2. Creio que na primeira semana de dezembro eu já tenha todas as notas prontas e o nosso diário de classe concluído. Então, voa, vai muito rápido, assim, muito rápido mesmo. Nessa aula de hoje, como eu havia comentado anteriormente, eu vou fazer uma revisão dos pontos principais que estarão presentes na nossa prova final, assim como eu vou comentar um pouco sobre a estrutura, e não tanto quanto as questões em si, mas a estrutura da prova, o que será cobrado, o que é preciso saber do conteúdo para conseguir fazer uma prova com tranquilidade. Então, a nossa aula não vai se estender muito, porém será bastante efetiva. Eu vou aproveitar, como a gente faz sempre, utilizar a área de chat para apontar, organizar as ideias, os temas que a gente for aprofundando. Então, vamos lá. O conteúdo ele vai iniciar na aula subsequente à P1. Então, na primeira aula, sobre normalização de trabalhos, com base nos nossos 2 manuais da BNT UFES, que nós trabalhamos ao longo dessa segunda metade da disciplina. Então, o conteúdo mais genérico, a gente pode dizer, é normas para a padronização de produções acadêmicas. Então, a gente começa aí o grande bloco, segundo bloco da nossa disciplina. O que é preciso saber? Existem muitas informações ali nesse início, as 2 primeiras aulas. O principal aqui vai ser a numeração progressiva. Numeração progressiva. Recordando que a numeração progressiva é a composição do sumário. Então, lembra, olha, como eu separo os capítulos e subcapítulos, as partes no interior do meu trabalho, eu devo apresentá-las no sumário. Então, ali a gente vai ter uma numeração que vai avançando, né? Do 1, 1.1, 1.1.1, até o 5.5.5.5. Lembrem, seções primárias, ou seja, o capítulo maior, o capítulo como um todo, identificado apenas por um número, o seu título deve ir todo maiúsculo e negrito. Uma primeira divisão deste capítulo deverá já ter um segundo número, 2.3, e aí ser todo maiúsculo, sem o negrito, porque a gente já vai diferenciando aí as partes.
uma nova divisão, ou seja, acrescentando mais um item ao capítulo, por exemplo, 1.2.2, ou seja, já são 3 subdivisões. Então, temos aí já uma seção terciária. Lembrando que as seções terciárias, minúsculo e negrito. Avançando, uma seção quaternária, ou seja, com 4 números. O que nos resta? Apenas colocar em minúsculo. E aí, se porventura houver uma quinta seção, e a gente sugere que não se dividam um capítulo em mais, ou um livro e depois seus capítulos em mais do que uma seção quinária, com 5, nos resta apenas o itálico. Então, as seções quinárias, minúsculo e itálico. Recordando que não existe um espaçamento entre a margem e a numeração. São sempre alinhadas à margem esquerda. Entre os números, apenas um ponto. E entre o último número e a primeira palavra do título, apenas um espacinho em branco. Nada de tracinho, 2 pontos. E, como disse, alinhado à margem esquerda e não centralizado. Então, este é um ponto importante, assim, porque um trabalho bem organizado ajuda a compreender as ideias que a gente quer transmitir com aquela obra. Aquele pequeno bloco também de formatações gerais é importante. Então, tamanho e tipo da fonte. Principal, 12 Arial Times, importante saber. Quando pode ser alterado? Quando pode ser, chegando aí, Ana, bom dia, Ana. Quando pode ser alterado? Chegando Larissa também, bom dia, Larissa. Em citações com mais de 3 linhas, porque ela vai em recuo. Então, nessas citações com mais de 3 linhas, a letra fica na fonte, no tamanho 10 e a fonte fica no tamanho 10 e o espaçamento entre linhas simples. Assim como nas notas de rodapé. Então, tirando essas duas situações, sempre Arial ou Times, 12. Margens, esquerda inferior 3 centímetros, direita e superior 2. Lembrar essas coisinhas básicas. Divisão dos parágrafos. Se eu der o recuo na primeira frase do parágrafo, eu não coloco uma linha para separá-lo dos demais. Se eu não colocar e deixar o parágrafo como um todo alinhado à margem esquerda, eu separo por uma linha branca. Mas eu nunca coloco um espaçamento e uma linha em branco, que aí seria a redundância. Então, essas informações mais básicas de organização da escrita é importante. Aí, por fim, o espaçamento, né? Espaçamento sempre 1,5, sempre, a menos na citação com recuo, que fica simples, e nas notas de rodapé, que também ficam simples. Então, ali daquela aula inicial, numeração progressiva e formatação básica. Avançando um pouco mais, é importante agora a gente falar sobre as citações, que aí vai ser o outro bloco de questões da nossa prova. As citações, eu vou colocar uma... Aí aproveito e já falo da estrutura da prova. Vou colocar uma página, escanear uma página de um livro e vou colocar esta página. E aí eu vou colocar ali as informações do livro e vou pedir, olha,
faça uma citação com mais de 3 linhas, colocando a chamada à frente da transcrição. Então, você tem que saber as características da chamada quando está à frente. Ou posso pedir, coloque a chamada depois, como os exercícios que nós fizemos. Ou posso pedir, faça uma citação de até 3 linhas. Então, eu tenho que colocar as aspas. Então, todos esses detalhes a gente precisa saber. Lembrando, o recuo não vai aspas, porque o recuo, a fonte, o espaçamento menores já indicam que trata-se de uma citação. Avançando, então, nós vimos que existem 3 tipos de citação: direta, indireta e citação de citação, o APUD. Direta é quando a gente transcreve palavra por palavra, ipsis literis, o texto do original para o nosso trabalho. A citação indireta é quando nós tomamos emprestada a ideia e não as palavras, mas mesmo assim a gente referencia. E o APUD é quando a gente transcreve uma citação já feita em outro trabalho. A gente pega uma citação emprestada e coloca no nosso trabalho. Para cada uma delas, a gente tem que fazer uma chamada e haverá algumas pequenas diferenças. Nas citações diretas, sejam elas com mais de 3 linhas ou até 3 linhas, a chamada antes, o autor vai em letras minúsculas, fora do parênteses. Dentro do parênteses, ano e página. Lembrando que página, P minúsculo, ponto. Se a chamada for depois do trecho transcrito, tudo entre parênteses, autoria em letras maiúsculas, vírgula, ano, vírgula, a página. Então, seja até 3 linhas com aspas, seja dentro do texto, seja com mais de 3 linhas em recuo e a formatação com números menores. Agora, a chamada da citação indireta, ela não irá o número da página, porque nós só temos a ideia e não o texto. Então, não adiantaria colocar a página, porque não seria possível encontrá-lo. Então, se colocar antes da transcrição, autor fora do parênteses minúsculo e dentro do parênteses apenas o ano. Se for depois da transcrição, autor dentro do parênteses, seguido de vírgula e o ano, para podermos identificar depois lá na lista de referências de que obra veio aquela ideia. Por fim, temos a citação de citação, ou APUD. Na estrutura do APUD, a gente começa pelo autor original, ou seja, aquele da citação original. Então, o autor original, o autor que foi citado pela primeira vez. Depois, a expressão citado por, lembra o APUD, quando fora do parênteses, fica na sua forma traduzida. E ele vai ficar fora do parênteses apenas quando a chamada estiver antes da citação. Então, autor, citado por. Aí a autoria do livro que a gente tem em mãos, que a gente está lendo, e viu essa citação, seguido do ano, tudo fora do parênteses, né? E aí depois, entre parênteses, o ano e a página. Autor original, citado por, autor que a gente está lendo, e aí, entre parênteses, ano e página. Se for a chamada depois da citação, tudo dentro do parênteses, tudo maiúsculo, autor original, aí APUD, que está dentro do parênteses,
autor ou autora do livro que nós estamos lendo, vírgula, ano e página. Então, recordamos aqui citações e chamadas. Agora é preciso fazer a referência, ou seja, fazer uma lista final, dizendo em que obras se encontram os trechos que nós utilizamos. A estrutura básica de uma chamada, e aqui eu vou revisar apenas de um livro, autoria, começando pelo último sobrenome em letras maiúsculas, vírgulas e os prenomes, tantos quantos estiverem, podendo ser por extenso ou abreviado pela primeira letra de cada nome, seguido por ponto. Então, depois da informação autoria, ponto, a gente tem o título do livro. Título do livro ficará em negrito. Ponto. Depois nós temos edição. Edição, quando for a primeira, não se coloca. Passa-se a identificar a partir da segunda. Então, imaginando, 2, numeral arábico, ED minúsculo, ponto. Isso identifica que aquela é a segunda edição. Na sequência, a gente vai ter local, ou seja, a cidade. Local, 2 pontos, editora. Lembrando que a palavra editora irá apenas se ela estiver no nome próprio da editora. Se não, não. Vírgula e o ano da obra. Lembrando que a primeira informação da referência e a última são aquelas da chamada. Último sobrenome e ano, o que permite a gente identificar a qual pertence a chamada entre todas as referências. Lembrando que as referências de materiais da internet, além da referência normal que a gente faz para artigos, revistas, a gente vai ter o disponível em, sinal de menor, o endereço da internet, depois o sinal de maior e ponto. Ou seja, dizendo que aquelas informações estavam naquele site. Isto irá acompanhado do acesso em, ou seja, quando nós tivemos contato com esta página. Então, acesso em, 2 pontos, e aí a informação do dia. Então, numeral arábico, de, o mês abreviado, de determinado ano. Então, assim a gente faz a nossa referência de materiais da internet. Então, acesso em, disponível em. Artigos científicos. Lembrando aqui, artigos científicos, jornais, periódicos. Autoria. Se não houver autoria, a primeira palavra do título fica em maiúsculo. Lembrando. Então, autoria, ponto, o nome do artigo, o título do artigo, perdão. O título do artigo, ponto, ponto, tá certo. Aí o nome da revista. E aí sim o nome da revista em negrito. Nome da revista, vírgula, local, vírgula, ano, volume ou número, qual das informações aparecerem, ou se todas aparecerem, separadas por vírgula. Depois a gente tem o quê? O intervalo de páginas, ou seja, P minúsculo ponto, o número da primeira página do artigo dentro da revista, hífen, o número da última página do artigo dentro da revista, e aí vírgula, a data. Lembrando que em revistas, jornais, a data é o mês a qual ela compreende, pode ser bimestral, semestral, mensal, e o ano da sua publicação. Se for um jornal diário, dia, mês e ano, tal como ali no
acesso aí. Então, dessa forma, pessoal, a gente tentou agora fazer uma grande retomada do que é central desse momento e o que certamente os acompanhará ao longo do curso. Essas regras de formatação, essa estrutura de capítulos, a referência, chamadas, citações, isso vai ser corriqueiro nas suas atividades acadêmicas. E a gente só desenvolve treinando, trabalhando, por isso fizemos os trabalhos, a prova, e espero vocês utilizem e sejam cobrados nas outras disciplinas para a utilização, para não retomar só lá no trabalho de conclusão, mas porque aí tá 2, 3 anos, a gente perde a prática. A prova, eu vou colocar uma página de um livro, eu vou pedir para fazer as citações, vou colocar ali uma ficha catalográfica do livro, vou pedir para fazer a referência, vou colocar informações de um artigo científico, vou pedir para fazer a referência. E aí vou fazer algumas questões quanto às normas da ABNT que eu comentei anteriormente aqui na revisão. Em torno ali de 6, 7, quiçá 8 questões, não mais que isso, valendo os nossos 10 pontos. Discursivas serão só essas de fazer a chamada e a referência. Quanto formatações assim mais amplas, mais gerais, serão todas objetivas. Pessoal, foi uma satisfação tê-los e tê-las aqui na nossa aula, ao longo de todo esse semestre. Talvez alguns aqui a gente não se vê, jamais esse ano. Ano que vem me procurem e eu os procurarei na sala de vocês para dar um alôzinho, que a gente possa nos conhecermos pessoalmente. Então, fiquem bem. Pessoal que está aqui online, eu não vou encerrar a sala, eu só vou encerrar a gravação, porque tem algumas perguntas aqui no chat específicas e eu vou responder. Então, encerro a gravação, se cuidem, pessoal. Um abraço.